Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 27 de março de 2023, estamos na quinta semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus pergunta: Mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Percebamos, amados irmãos, aqueles homens jogaram fora suas pedras, pois não era justo que pessoas igualmente pecadoras apedrejassem aquela mulher. Lembrando, amados irmãos, que adultério, vejam, se eu pego uma história e conto uma história diferente, né, eu adulterei a história, então mentira é adultério. Se eu pego 1 quilo de alimento, tiro 100 gramas e vendo 900 gramas como se fosse 1 quilo, eu adulterei o peso. Isso é o que, amado? É adultério. Ou seja, é roubo. Roubo também é adultério. Então, a gente tem que perceber que adultério não se refere somente à traição entre casais, né? O adultério pode ser muito mais coisa. E assim, amados irmãos e irmãs, como Jesus diz, aquele que não tiver pecado, aquele que nunca adulterou, que atire a primeira pedra. E assim, amados irmãos, não podemos ser injustos, lembre disso, né? Pois todos nós somos também igualmente pecadores. E aquela mulher, como diz o próprio Jesus, né? Aquele que não tiver pecado, ou seja, aquele que não adulterou de forma alguma, que atire a primeira pedra. E assim, amados irmãos, se manifestou a justiça. Né? Por quê? Porque todos reconheceram que também eram pecadores, então eles foram justos. E, como todos foram justos, Deus pôde aplicar sobre todos eles a misericórdia. Ou seja, não foi só a mulher que foi perdoada, mas todos aqueles também que estavam lá foram perdoados. Por quê, amados irmãos? Lembramos que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Pois com a mesma medida com que tu medires, também serás medido. Então, a medida daqueles homens foi a medida da misericórdia, a medida do perdão, que também foi aplicada sobre todos eles. E assim, amados irmãos, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo é para todos os que creem, porque não há diferença, amados irmãos. Vejam, todos são filhos de Deus, então não há diferença entre nós. Porque também, amados irmãos, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo apenas justificado pela graça, ou seja, todos são gratuitamente justificados pela redenção que há no sacrifício do Filho de Deus. Então,
A gente vê isso lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 22 a 24. E assim, amados irmãos, lembremos, todos pecaram, mas todos também são justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, amados irmãos, que a gente possa compreender, né, o sangue que nos lavou, o sacrifício que alcançou para nós, amados irmãos, né, o perdão. E que nós tenhamos, sem dúvida, o quê? Inteligência para compreender a palavra de Deus, humildade de ouvi-la e sabedoria de colocá-la em prática. Porque assim também, amados irmãos, estaremos sendo filhos da misericórdia, estaremos sendo filhos de Deus. Por quê? Porque estamos permitindo a ação de Jesus na nossa vida. Então que a gente se prepare cada vez mais para a Semana Santa que se aproxima e que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.